Mas vamos que vamos, porque todo mundo precisa vender e lucrar, né? Então é um assunto tão importante que a gente traz hoje, que a gente fala muito sobre vendas, mas venda sem lucro não adianta, né? É um trabalho por nada, a gente sente que está trabalhando, mas no fundo não traz o resultado que a gente deseja, então são coisas que precisam de fato andar juntas, né? Exatamente. Vender só não é suficiente, né? A gente realmente precisa, né, tá alinhando as coisas. Os negócios, eles são, exemplo, né, um organismo vivo, né? Se as coisas não funcionarem ali como um reloginho, né, não faz sentido, não tem porquê e dá prejuízo, né? Exatamente. E é aquela sensação de que você trabalha e não consegue alcançar os objetivos e muitas vezes não entende o porquê. E é por não ter clareza desses pontos, né? Justamente. Bom, gente, então, né, para quem não nos acompanha aí, para os visitantes, eu sou a Daniela, né? Eu trabalho com finanças pessoais e para pequenos negócios. E hoje nós estamos aqui em parceria com a Michele, né? Michele, quer contar pra gente um pouquinho aí da tua trajetória? Perfeito, Dani. Então, eu sou a Michele Antônia, eu trabalho com vendas, então com estruturação do processo comercial, treinamento de times e mentoria, né? E tenho em especial a mentoria Ela Vende, que é focada em mulheres. Também trabalho mais direcionada para pequenos e médios negócios. Entendo que é onde a gente precisa atuar com mais força nessa questão de estruturação e de processo, para de fato a gente ter resultados mais saudáveis. Então, e venho aí da área de vendas há mais de 20 anos, então é minha paixão, né? Essa questão de pessoas e as pessoas nessa relação, né? De proporcionar coisas boas, que a venda é isso, né? Proporcionar coisas boas ao outro quando a gente vende algo de qualidade. Exatamente. E eu ouvi um negócio sobre vendas que me marcou muito, assim, ó, que se tu realmente vende algo de qualidade, né, e se não faz esse movimento de estar levando ao outro, né, tu tá fazendo um desserviço, né, porque tu não tá deixando o outro, né, ter acesso a essa coisa boa que tu tem, né, e a venda, ela é muito isso, né, sobre levar essas coisas boas às outras pessoas também, né, mas como todo objetivo de negócio, precisa estar alinhado ao lucro, né? Todo mundo precisa, né, receber pelo seu trabalho, né, por aquilo que faz. Então, hoje a gente vai justamente tratar disso, de como, né, alinhar as estratégias comercial, financeira, né, como fazer esse link para realmente o negócio ter um sentido mais amplo, né? Não só entregar valor, mas receber a contrapartida também desse valor entregue, né? Então, isso é bem legal, né, gente? Bom, Vai, bem. Sim, pode falar. Não, eu ia começar falando, quando a gente começa a falar dessa questão, né, de pequenas e médias empresas, os negócios quando estão no começo, já vem de uma cultura nossa enquanto CPF, né, e aí a gente leva muitas vezes isso lá para o CNPJ, e a gente estava comentando, né, dessa questão de que não sobra dinheiro. Quando você faz uma organização, né, ali do seu negócio, você começa pequeno, começa a galgar, até você conseguir montar uma estrutura que faça com que de fato sobre, é difícil, né? Então, eu ia começar com esse pontapé, assim, né, te pedindo para trazer para a gente alguma dica de como é que a gente começa a olhar para isso, né, para de fato estruturar, começar pelo começo. Porque assim como na área comercial a gente tem um processo, para sobrar dinheiro no negócio, a gente também deve ter assim, um mínimo de processo, de pensamento dentro do negócio, né? Não, justamente. E o que eu vejo muito, sabe, é que, como tu falou, vem do CPF, né? Se no CPF já não sobra dinheiro, como que vai sobrar dinheiro no CNPJ? A gente precisa estruturar o nosso negócio, mas a gente precisa ter a nossa vida pessoal estruturada também, porque senão o que acontece? O que é quase regra, né, no mundo que a gente vive. A pessoa começa um pequeno negócio, daí começa a faturar, entra dinheiro, só que esse pequeno empresário vai ali, tira dinheiro, paga uma conta pessoal, usa o mesmo cartão para tudo. Então, no final das contas, ele já não sabe mais se a empresa dele está dando lucro ou não, porque o dinheiro não tem dono, né? O dinheiro fica transitando ali entre PF e PJ e não se sabe de onde. Às vezes, tira um dinheiro aqui da conta particular para pagar uma conta da empresa, vice-versa, né?
e já não tem essa clareza. Ah, meu negócio está dando lucro? Não tem como saber. Não tem como saber porque misturou tudo. E daí o que acontece? Se não tem essa separação desde o princípio, né, o negócio vai crescer, a bagunça vai crescer junto. Não tem outro sentido a não ser esse, né? As pessoas, elas pensam, ai, nossa, mas é tudo dinheiro meu mesmo, eu não posso pegar, né? Pode sim, mas assim, tem formas de fazer isso, né? No negócio e na vida pessoal, de forma que uma coisa não interfira na outra e ambas sejam prósperas. E em ambos, tanto PF quanto PJ, sobre dinheiro, né? Então, o começo de tudo é justamente separar. Quando tu tem um negócio, tu tem que realmente se apropriar desse negócio. Eu sou proprietária de um negócio aqui, né? É a minha empresa. Eu vou tratar essa empresa como uma empresa, né? Eu vou gerenciar ela como uma empresa. Tem o dinheiro que é dela, né? Esse aqui é o meu dinheiro. Eu, Dani, pessoa física. Então, fazer essa separação é o primeiro passo para justamente conseguir clareza para direcionar a gestão de uma forma eficiente, né? Porque se tu não sabe nem se o teu negócio está dando lucro, por que tu vai continuar com ele, né? Exato. E assim, quando a gente fala de empresa que trabalha com produto, é uma realidade, porque aí você calcula uma margem de lucro sobre produto, tem, assim, entre aspas, né, uma receita mais fácil. Não que seja fácil, né? Mas mais divulgada até. Então, você parte de uma organização que você tem lá uma margem de lucro, você estrutura um caixa em cima disso, e aí a gente vê a questão do serviço. Quando a gente fala em prestação de serviço, às vezes é ainda mais complexo, porque você não tem um produto que você compra ou produz, e aí você tem um custo inicial. Né? No serviço você faz uma composição de valores e às vezes é ainda mais complexo você conseguir estruturar esse pensamento mais metódico, mais passo a passo, e você tem que ir lá para uma planilha, né? Você tem que estruturar isso, ver o quanto eu gasto para me deslocar, e aí vou falar nós aqui que trabalhamos com consultoria, que é serviço, né? Quanto você gasta se você tem que se deslocar a algum cliente, quanto é a sua hora de trabalho, o quanto você tem de back-office, porque não é só o horário que você está com o cliente, você tem todo o preparo para isso. Então, o quanto é importante você ter clareza disso e planilhar, para de fato isso ficar visível e você entender, porque muitas vezes a pessoa não tem nem clareza do quanto sobra, tirando todos os custos. Exatamente. E assim, custo é que nem tu falou, é tudo, né? A gente não pode, sobretudo quem tem serviço, né? Qual que é o valor do meu serviço? Né? Como que eu defino o valor do meu serviço? É todo aquele preparo, como tu falou, né? Isso, o quanto eu estudei para isso, o quanto eu me desenvolvi profissionalmente para isso, né? As horas do meu trabalho, quanto que vale uma hora do meu trabalho, né? Quanto que eu quero receber por hora, quanto que eu entrego, né? Qual que é o custo? Eu vou em um cliente em outra cidade, né? Tem custo de deslocamento, como você mencionou, daí hotel, daí alimentação, são várias coisas que no serviço é bem mais difícil, porque não é algo palpável, né? Eu não estou ali segurando, né, o produto final, né? É algo que a pessoa vai perceber valor ou não. E por isso que é tão importante ter essa estrutura quando a gente fala de serviço também, porque senão a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa, né? Vou dar um desconto aqui, né, e tal, mas no final das contas a minha hora está saindo por menos da metade, né? Não estou considerando nenhum custo envolvido. Então, isso tudo a gente precisa pensar realmente, né? Se a gente quer estruturar um negócio sustentável, que venda e que dê lucro, né? Porque se a gente não parte desse pressuposto, minimamente, né, e por isso que eu disse, é uma planilha de Excel, ou é um caderno de anotações que seja, né, que você tenha lá, receita e despesa, fatidicamente você vai se frustrar, né? Você vai chegar naquele momento e você vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Para onde é que está indo todo o meu esforço, todo o meu desejo de trabalhar, de construir? Vai para onde? Porque quando você passa a régua ali, né, quando você finaliza e bota a régua e você faz a conta no fim do mês, não sobra. Né? E às vezes, além de não sobrar, você precisa inteirar da sua reserva pessoal, porque você começa aquele movimento, né, de estar correndo, a gente brinca, né, correr atrás do rabo. E aí a pessoa vai se frustrar, principalmente quando é início de negócio, né? E aquilo que a gente fala, você precisa começar pelo começo. Sim. Se começa organizado, ele vai seguir organizado. Agora, se você cresce, né, de forma desordenada,
sem o mínimo de processo, você vai ter um problema maior lá na frente, né? Uma bola de neve. Sim, a bagunça cresce junto. E assim, uma dica para organizar desde o princípio é justamente isso que tu falou, é ter um método, né? Uma planilha, uma ferramenta que vai te auxiliar, tanto para quem trabalha com produto, quanto para quem trabalha com serviço, né? Define, né? Faz essa questão de precificação, né? Inclui todos os custos, porque mesmo assim, digamos, eu com serviços, eu não tenho assim tantos custos fixos como alguém que produz um produto, digamos assim. Mas eu pago meu MEI todo mês, eu pago imposto, eu pago, né, a energia do local de trabalho aqui, né, eu tenho os meus equipamentos que eu uso nas minhas sessões. Então, assim, realmente estruturar minimamente, né, ter uma ferramenta que auxilie nisso e desde o começo, né, separar pessoa física, pessoa jurídica, definir um prolabore, daí a pessoa pensa, nossa, mas eu nem faturei para isso ainda, né, é tão pouquinho, mas define minimamente, nem que seja simbólico no começo, mas assim, um dinheirinho para te tirar todo mês, né, que é teu, que é da pessoa física que se esforçou, né, então assim, estrutura já desde o princípio, como tu falou, para junto vai crescer organização e prosperidade, né? Perfeito, perfeito. Eu tive uma situação, né, de início que a gente não sabe, né, mas eu fui lá ver a questão do imposto de renda, né, e o contador me disse, olha, né, como é que você está enquadrado, enfim, e início a gente começa como MEI. E aí ele disse, mas você tem uma planilha das suas despesas como MEI, o que está no CNPJ, né, e aí eu fiz todo um movimento para começar a mapear isso, porque até então eu disse, não entendia que era necessário. Então, é um dos pontos que é necessário. Quando você vai lá, né, daqui a pouco, ver essa questão de declaração de imposto de renda. Sim. Né, a pessoa vai te perguntar, mas o seu controle, o que você tem, o que você não tem, o que é despesa da empresa. E aí eu lembro que a primeira vez eu olhei e falei assim, não sei, peraí que eu vou ver, né, porque realmente a gente no início não tem esse conhecimento. E a ideia dessa nossa live é isso, a gente poder trocar informações e trazer experiências reais para que, né, os empresários consigam se organizar. E aí, quando a gente começamos assim, né, a gente vai para esse olhar do lucro, de começar uma organização, pensando em estratégia, né, seguindo nessa linha, né, estamos crescendo, já fizemos uma organização mínima, né, já estamos pensando em vender mais, como nos organizarmos, né? Aí a gente já começa a fazer esse mix, né? Caixa já mais organizado, já começa a tirar um certo prolabore, mas eu quero vender além daquilo que eu já estou vendendo. Né? O que a gente pode pensar com relação a isso, né? E aí falando do meu lado aqui do conhecimento da parte de vendas, uma coisa que eu sugiro sempre, né, é que a gente primeiro, quando vai ofertar algo para o cliente, a gente oferte primeiro o que tem mais valor, aquilo que tem mais corpo de produto ou de serviço, né? E depois a gente oferte o de menor valor ou de menor corpo enquanto produto. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente com relação a essa questão de custo, né? Porque também tem isso, dependendo da complexidade do produto, você pode ter um custo maior, um custo menor. Como é que a gente olha para isso, né? E até a questão de custo fixo, custo variável, de repente quiser dar uma pinceladinha, né, para a gente sobre isso. Então, nessa questão assim, é importante, né, já desde o princípio, ter uma precificação. Tu vai trabalhar com produtos. Quais são os teus produtos, né? Coloca lá na planilha, eu tenho produto X, Y, Z, blá, 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 todos os produtos ali bonitinhos. Tá, quanto que custa para mim fabricar cada um deles, né? Custa tanto, mas tá, tu considerou custos fixos, variáveis, imposto, né? Tudo o que diz respeito a custos para esse produto ser finalizado e colocado à venda, né? Ou mesmo depois, né? Porque quando a gente fala em tudo, o imposto é importante se considerar também, principalmente quando a gente, hoje em dia, né, a carga tributária envolvida, se tu desconsiderar imposto tanto no teu produto quanto no teu serviço, tu tá deixando dinheiro na mesa também, né? Então, por isso eu vejo que é muito importante assim, tenha uma clareza de quais são os teus produtos, né? Pega, inclusive, se vocês quiserem, eu tenho uma planilha base, assim, de precificação, eu posso estar disponibilizando depois dessa live, é só me chamar, tá? E o que acontece? Tenha ali a clareza, são esses os meus produtos, esses aqui são os custos fixos, esses aqui são os custos variáveis,
né? Porque o variável, o que que entra? Ah, transporte. Esse produto aqui, né, eu preciso ter matéria-prima de tal lugar, tem um frete envolvido ali, né, esse aqui já não tem, mesmo assim, a mão de obra é uma coisa que eventualmente vai variar de um para o outro também. Então, assim, todos os custos fixos, todos os variáveis, quanto que de imposto que eu pago, né? Questão de margem, né? Defina uma margem também de lucro, porque o que acontece? Às vezes, se tu não tem esse processo bem claro, esses são os meus produtos, esses são os custos para fabricar, eu vou vender ele a tanto. Tá, esse tanto cobre todos os custos e te dá uma margem, porque se não te der uma margem, tu tá pagando para trabalhar, né? Então, assim, trazer isso para o teu controle, para a clareza. Esses são os meus produtos, eu tenho aqui os custos para produzir cada um, eu incluí ali a minha margem, né? O valor que eu, né, entendo que seja um valor bom para manter a gestão do meu negócio certinho, né? Então, faz esse cálculo todo ali. E assim, quando já está operando o negócio, uma coisa que acontece muito, que eu lembrei aqui agora também, é a questão de, eu estou já faturando, eu tenho essa clareza e tal, eu quero fazer uma promoção, né? A questão ligada a vendas, promoção. Vou fazer uma promoção. Tu tem margem para fazer essa promoção, né? Porque senão é outra coisa que, assim, desalinha totalmente a estratégia comercial do financeiro da tua empresa. Então, eu acho que um primeiro passo para realmente, assim, vender sem deixar de lado a questão do lucro é justamente ter essa estrutura, né? Eu tenho os meus produtos aqui, eu sei quanto que custa, eu sei qual que é a minha margem ideal, né? E eu sei que se eu fizer uma campanha para esses produtos aqui, eu posso dar tanto de desconto, né? Que eu ainda vou ter margem, o meu negócio ainda vai ser um negócio sustentável financeiramente. E é importante, Dani, também a gente ter o olhar do porquê. Por que eu estou fazendo essa promoção? É porque eu tenho muito estoque desse produto, é porque eu quero que mais pessoas conheçam a minha empresa, né? Daqui a pouco ainda tem um alcance pequeno, ou é um produto que, para esse produto de fato eu tenho uma margem maior e eu entendo que eu precisaria fazer um volume melhor dele, ou ele é um produto âncora, né? Aquele produto que vai chamar a pessoa para comprar outras coisas. Então isso em vendas é bem importante, porque aí você pode inclusive aproveitar um momento de promoção para você fazer um upsell. Então, você faz a promoção e oferta alguma coisa junto para que a pessoa compre algo a mais. E é importante ter essa clareza, porque algo que a gente ouve com frequência, e principalmente quando se vende produto, falando em B2C, né, para consumidor final, mas é que o meu cliente ele já fica esperando a minha promoção. Ele não compra fora da promoção. Então, é uma questão mesmo de estratégia, de cálculo de margem e de clareza. Por que eu estou fazendo? Né, de que forma eu estou fazendo e quanto me sobra, porque daqui a pouco assim, eu vou fazer uma promoção que eu vou diminuir muito a minha margem, e aí eu não consigo fazer o volume que eu preciso, né, talvez para renovar o estoque, ou independente aí da finalidade. Será que vale a pena fazer a promoção? Talvez valha a pena pela margem, eu continuar vendendo com a minha margem mais alta, ter um volume menor de venda e manter a empresa saudável. Sim. Né, do que baixar o estoque, diminuir a minha margem, trabalhar muito mais, porque eu vou ter que repor esse produto, né? Então, ter clareza do porquê. Eu vejo que também é bem importante nesse tipo de situação. E às vezes a gente não tem, né? Exato. Exato. Às vezes é aquela correria, eu preciso vender, só que atropela as coisas. É que nem a questão financeira. Se tu atropela processos, né, tu acaba atrasando o teu negócio, né? Por quê? Justamente tu não sabe o propósito, como tu falou, né? Se não tiver um propósito para as tuas estratégias de negócio, para a tua venda, né? E ela não vai dar lucro, né? Eu vou fazer por fazer, né? Então, por isso que é tão importante ter essa estrutura, ter esse conhecimento e justamente, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas meu negócio é simples aqui, é pequeno, a pessoa está falando de estratégia ali. Gente, estratégia é para qualquer área da nossa vida. Se a gente, por exemplo, se a gente quer crescer profissionalmente, qual que é a estratégia? A estratégia é estudar, né? Se a gente quer crescer o negócio, quais que são as estratégias? Existem estratégias comerciais, existem estratégias financeiras, existem, né? Então, é justamente isso de ter um passo a passo, ter um plano de ação,
né, e agir no sentido de alcançar o crescimento e não de ficar, né, correndo atrás do rabo, pegar, não, vou fazer uma promoção aqui, daí não deu certo, não deu lucro, tá, e agora? Agora eu vou fazer tal coisa assim, não, agora eu vou, né, dar uma consultoria de graça, agora eu vou não sei o que, agora, e nada surte efeito, por quê? Porque não é estruturado, né, não tem-se clareza, né, do que se quer alcançar, né, com tais ações, então é muito, muito importante isso que tu trouxe, realmente. Quando a gente trabalha a parte de estruturação de negócio, e aí falando um pouco da ideia de mentoria, né, eu gosto de planilhar, né, com o empreendedor ou empreendedora, aonde você quer chegar, 2 anos, 5 anos e 10 anos. E raramente a gente encontra no pequeno, né, empresário, na pequena empresária, em quem está iniciando um negócio, o mínimo de clareza de onde quer chegar. Né? E eu não estou dizendo que tem que ser algo, nossa, muito complexo, dividido por setores. Não, é assim, poxa, daqui 2 anos, como é que você quer ver o seu negócio? Ah, nossa, eu gostaria de ter o dobro de clientes, eu gostaria de estar faturando o dobro. Ok, já é alguma coisa. Agora, quando você minimamente não sabe, não pensou sobre isso, não tem a menor ideia do tipo assim, nossa, eu não faço ideia onde eu quero que o meu negócio esteja em 2 anos, como é que você vai estar daqui a 2 anos se você não sabe para onde você quer ir? Uhum. E a questão financeira está extremamente ligada a isso, porque se você não consegue estabelecer o mínimo de estrutura saudável para a empresa, a gente sabe, né, a empresa nos primeiros anos, o risco de não evoluir, de quebrar, enfim, é gigante. Por quê? Porque venderam para nós a ideia de que empreender é fácil. E qualquer um pode empreender. Nossa, basta você ter uma boa vontade ali, um produto que a pessoa veja que é bom, né, que você faz com amor e que tudo vai dar certo. Sim, né, você precisa fazer com amor, você precisa ter um bom produto, mas você precisa ter esse mínimo de pensamento, né, médio e longo prazo, para fazer uma estruturação. E olhar para boas práticas de mercado, né? O que as outras pessoas num negócio parecido com o meu estão fazendo. Agora, mas se você não parte disso, você não organiza a estrutura do seu negócio, você não organiza a sua estrutura em vendas, você não organiza a sua estrutura financeira, e aí daqui a pouco vai surgir uma oportunidade muito boa de você investir no negócio e vai ter, cara, mas eu não faço ideia se eu posso fazer isso ou não. Não, justamente assim, ó, se a gente busca um crescimento sustentável, né, a gente justamente tem que pensar em todos esses pontos, porque o que acontece? A gente não vai viver de luz, né? Não, a gente faz com amor, a gente vive de luz, né? A gente recebe gratidão e tá tudo certo, não é assim que funciona, né? O crescimento sustentável do negócio, ele precisa de previsibilidade, né? E o que acontece? A gente, previsibilidade une justamente, de uma forma bem legal, as nossas 2 áreas, né? A vendas e financeiro, porque a previsibilidade significa tu planejar realmente um fluxo de caixa, né? Para ti saber justamente ter essa visão de longo prazo, né? Não, eu quero estar em tal lugar, o que eu preciso fazer para isso? Vamos ir planejando. Eu planejo, eu estimo vender tanto, então tu já tem ali como tu prospectar as despesas que estão ligadas a isso, né? Fazer estimativas. E justamente assim, o negócio ele não cresce se tu não tem uma previsibilidade. Então, fazer esse link do fluxo de caixa com a previsão de vendas, as estimativas que tu tem, ter metas, né, de vendas. Hoje eu vendo tanto, né, mas quanto que eu quero vender daqui a 6 meses? Né, vamos planejar como chegar, né, nessa venda de 6 meses. E o fluxo de caixa, como que ele fica se eu vender tanto dentro de 6 meses? Né, eu já tenho uma estimativa de custos para esse período também. Então, e nisso entra o quê? O meu negócio, eu quero que ele cresça de maneira sustentável, ele precisa de previsibilidade. Vou fazer esse link, né, entre fluxo de caixa, entre estimativa de vendas e tudo mais. Mas existem os imprevistos, e para isso a gente tem o quê? Reserva de emergência. E as pessoas vão dizer, mas reserva de emergência não é uma coisa para pessoa física? Não, é para negócio também. Né? Até porque se parar tudo e tu não tiver nada, se tu tiver zerado, o teu negócio para também, tu encerra a atividade ali, não tem continuidade, né? Acabou. Então, é importante sim, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica ter essa reserva de emergência, porque daí o que vai acontecer? Ao longo desse período, desses processos, eu quero crescer, eu tenho esses objetivos, essas metas, os imprevistos vão acontecer e tu vai conseguir superar eles, porque tu tem caixa para isso,
né? Reserva de emergência é justamente para, aconteceu alguma coisa, tive uma queda nas vendas, né? Eu tenho sazonalidade no meu negócio, tem meses que eu vendo mais, tem meses que eu vendo menos. Então, nesses casos, assim, a reserva de emergência vai te salvar ali, vai te salvar de tu não ter que fechar o teu negócio, né? E essa questão da sazonalidade é algo que arrisco dizer que para a maioria dos negócios existe. É difícil você ter um negócio que ele se mantenha quase que linear. Principalmente pequeno e médio, né? Quando você está no início da sua estruturação é difícil. Então, você ter isso claro, né? Você entender qual produto é o seu carro-chefe, de que forma você vai alavancar isso, que ações você vai ter para aquele período em que você sabe que vai ser um período de baixa. Então, será que é o momento de a gente estar falando da promoção? Será que é o momento de fazer uma promoção? Será que é o momento de fazer uma collab daqui a pouco? Né? Eu me unir com uma outra marca, com um outro produtor, ou se eu tenho um produto, me unir a alguém que tem algum serviço, né? Vou fazer uma collab para que naquele momento de baixa eu consiga trazer novos entrantes, trazer novos leads, olhar para as ferramentas que o mercado tem hoje, porque a gente às vezes pensa, nossa, mas para fazer uma estruturação, seja comercial, seja financeira, nossa, mas precisa um investimento. Não, né? Existem, por exemplo, a gente fala de CRM para a parte de vendas, existem CRMs gratuitos hoje. Né? A gente tem aí inteligência artificial, que tem algumas que tem a oportunidade de você trabalhar gratuito, né? E otimizar alguns processos dentro disso. E acredito que da mesma forma a questão financeira, né? Existem algumas ferramentas que, se não gratuitamente, com acesso muito fácil, economicamente falando, né? Sim. Não, hoje em dia tá muito fácil, tem muita ferramenta no mercado e realmente assim, só não se organiza quem não quer. Quem tem alguma resistência ali, né? Que pensa, nossa, mas o negócio de fulano funciona assim, né? Tu sabe realmente no detalhe como que o negócio da fulano tá funcionando? Não, esse é o meu negócio, é o meu caminho. Eu vou escolher como que eu vou direcionar ele. E um sistema de gestão, CRM, mesmo outras ferramentas, né? Como tu falou, não precisa começar já gastando uma mensalidade de sistema, né? Um sistema, né, grande. Então, o meu negócio não justifica investimento nessa área, então eu vou adotar aqui uma planilha. Nossa, o que tem de planilha gratuita ali é bem estruturada, certinho, assim, que é só tu incluir informação. A pessoa pensa, nossa, mas planilha é tão chato. Mas assim, tu vai incluir a informação. Em qualquer ferramenta, tu tem que incluir a informação, né? Seja na planilha, seja no sistema, se tu não alimenta, né, a ferramenta, ela não vai fazer nada por ti. Então, realmente de pegar e quebrar essas crenças de que, eu preciso de muito investimento, eu preciso das melhores ferramentas, eu preciso, né? Não, precisa começar de forma organizada, tanto na questão comercial quanto na questão financeira, e para isso tem muita coisa gratuita, né? Tem muita coisa gratuita no mercado. E tu falando, eu estava me recordando aqui, né? Eu vi 2 grandes expoentes falarem sobre, né? Um da área comercial e um da área de alta performance, quando tu falava, né? Mas eu não gosto de preencher planilha, eu não gosto de preencher os dados no CRM, né? É gostoso? Para a maioria das pessoas, não, né? É uma rotina que é chata, é cansativa, né? Mas esses 2 expoentes, eles usaram expressões parecidas para falar que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E eu fiquei com isso na mente, porque é isso, né? Você se propôs a ter um negócio. Você quis, você se organizou, ou daqui a pouco assim, surgiu, né? E eu fui organizando ali, porque achei que você fez essa escolha. E no momento que você faz essa escolha, você minimamente precisa arcar com aquilo que é bom e é gostoso, é maravilhoso, e também com aquilo que é um pouco mais cansativo, porque é o que traz a estrutura. E quando a gente é empresário, empreendedor no início, acaba que a gente faz tudo. A gente faz a organização financeira, a gente vende, estrutura produto, a gente vai para o mercado pesquisar, é um pouquinho de cada coisa. E se a gente ficar só naquilo que a gente gosta, não vai trazer a ideia da sustentabilidade de negócio. Não tá. É muito isso, sabe? Porque a gente precisa, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente precisa ir adquirindo maturidade, né?
nem tudo vai ser como a gente quer, só do nosso jeito, e a gente precisa se adaptar. E se a gente quer vender e lucrar, a gente precisa fazer o que precisa ser feito para isso. Não adianta, eu vou contratar consultoria, eu vou pagar CRM, eu vou não sei o que, se tu não faz a tua parte, né? Então, precisa, né? A gente precisa dar alguns passos que outras pessoas não conseguem dar por nós no nosso negócio. A gente precisa fazer, né? E o negócio não se sustenta se tu realmente não trazer isso para a maturidade, para realmente tomar as rédeas da situação, o controle da coisa toda e agir nesse sentido, né? Sim, sim. Pode ter a melhor ferramenta. Se tu não utilizar ela da forma correta, não vai surtir efeito. E aí a gente vê essa situação, né? Que a ferramenta é ruim, que não funciona, mas você está alimentando. Eu costumo dizer que em vendas é que nem a gente teve um tempo atrás, agora a gente está na era da IA, né? O milagre das vezes é a inteligência artificial. Mas há um tempo atrás a gente teve o milagre do tráfego pago. Eu vou fazer o tráfego pago e isso vai me trazer cliente, e isso vai fazer meu negócio bombar. E aí você não tem minimamente um processo de vendas para falar com esse lead, para entender se ele é qualificado, para aquecer ele para compra. Aí você diz, nossa, mas aí veio 200 leads no mês e eu não vendi. Não, esse tráfego pago não funciona. Pode ser que ele não esteja bem direcionado, ok, né? Mas pode ser que ele esteja bem direcionado e você não esteja fazendo o processo que precisa ser feito. E aí, atrelado a isso, a questão de você ter esse olhar para a saúde financeira, porque quando você fez todo esse processo, você finalizou a venda, né? Sobrou. Quanto é de taxa de cartão dessa venda, por exemplo? Né? É algo que, mas então eu vou fazer no cartão, vou parcelar em mais vezes para conseguir fechar a venda, depois qualquer coisa, se eu me apertar, eu antecipo. Você já olhou a taxa para antecipar pagamento em cartão de crédito? Então, assim, é uma coisa meio que em cascata, que se a gente não tem esse olhar crítico desde o início do processo, não funciona, né? O dinheiro escoa, ele se esvai, né? E outras pessoas ganham dinheiro. Né? Não que a empresa do cartão de crédito não deva ganhar, não que a pessoa do tráfego pago não deva ganhar, mas você precisa ter isso no cálculo, assim como se alguém te apoiar para vendas e você for comissionar. Você precisa ter lá na sua planilha de custo, que você vai, sei lá, 5% da pessoa que fez a venda, né? Não, e o que eu vejo muito é que, assim, as pessoas desconsideram essas coisas que, entre aspas, parecem pequenas, e lá no final do mês isso dá um rombo. O que eu vejo bastante, assim, eu já atendi bastante prestadores de serviço, e daí a pessoa fazia muito a questão do... como é que é o nome? Esqueci. Uma parte pagar em dinheiro e outra parte em serviço, sabe? Permuta? Isso, permuta. Sumiu a palavra. A pessoa fazia muita permuta, só que daí assim, ela não tinha o controle dessa permuta. Então assim, ela recebia, né, ela pagava um valor para outra pessoa, a outra pessoa pagava uma parte para ela e uma parte era em serviço. Daí eu perguntei assim, tá, mas e tu tem o controle de todos esses serviços que tu tá prestando para essa pessoa, se tá realmente fechando o valor no final, né, do que tu tem em permuta? Não. Um mês, inclusive, deu o dobro. Ela foi ver depois, um mês, inclusive, deu o dobro. Então, assim, gente, tá perdendo muito dinheiro. E eu, assim, se eu vou fazer permuta com alguém, né, faço, né, não tem problema, né, faço. Mas eu já mando uma planilhazinha assim, olha, o valor é esse, né, o valor da permuta é tantos por cento apenas, né, nós vamos ter isso de serviço aqui, né, cada serviço com seu valor já totaliza o valor da permuta. Pronto, né? Data tal foi feito ao serviço, data tal foi feito ao serviço, data tal foi feito ao serviço, acabou, né? Acabou a permuta, né? Então, assim, ter esse controle é importante, né? Tão importante quanto os outros pequenos detalhezinhos, a taxa do cartão, né? A antecipação, né? Então, tudo isso tem que entrar na conta, porque senão, no final das contas, quem vai estar ganhando, né? Às vezes não o valor monetário, mas vai estar ganhando o teu tempo, que é o ativo mais importante que tu tem, né? Vai estar ganhando ali, né, em cima de ti, e tu vai estar perdendo, literalmente, tempo e dinheiro, né? Deixando na mesa aí coisa que tu poderia estar aproveitando, poderia estar reinvestindo na tua empresa, poderia estar, né, fazendo outras ações por desatenção, por realmente não só quero vender, e não se atenta aos detalhes, né? Por isso que é tão importante, como tu falou,
processos de venda e financeiro estarem devidamente alinhados, porque senão não flui. Não tem como, né? Uma coisa está muito atrelada à outra. E essa questão de permuta é complexo, principalmente quando a gente está falando dessa questão de serviço, porque como você precisa fazer um combinado muito bem feito. Sim. Amarrar muito bem as pontas, porque corre o risco, né, de você sendo a pessoa mais séria da dupla, como assim, né, cumprir o seu lado da permuta e não ter o cumprimento do outro lado, porque Sim. Também a gente percebe isso, né, profissionais extremamente competentes, né, com foco em entregar, poxa, eu fiz uma permuta com você, eu vou entregar o melhor, tá tudo organizado, então existe, né, um desejo nosso, porque nós somos educados para o trabalho, então a gente quer trabalhar, a gente quer entregar, poxa, mas aí se na contrapartida a coisa começa a não vir. Exatamente. Né? Então é complicado, e é importante porque a gente, de maneira geral, tem dificuldade de mensurar o tempo. Poxa, é tempo. Né? A gente tá aqui nessa uma hora conversando, trazendo conhecimento, é uma hora do nosso tempo. Né? E isso tem muito mais valor do que outras frentes que a gente pode talvez mensurar no nosso trabalho, né? Outras despesas, digamos assim. É a hora de cada um. E às vezes a gente não tem a noção de como olhar para isso. Sim. É difícil, né, mensurar, mas é importante, principalmente em se tratando de serviço, né? Em produto também, se você produz algo, né, você mensurar o tempo para produzir é também bem importante, mas em serviço ainda é mais difícil, né? Que eu falava, não é algo concreto que você pega com a mão. Não, é justamente. E essa questão, assim, entra o valor percebido no serviço e muitas vezes essa questão da permuta, né? A pessoa está percebendo um valor e entregando o mínimo dela. Por quê? Porque tu ofereceu essa oportunidade de permutar, porque a pessoa, quando ela tira o dinheiro da carteira e te paga, né, ela tem uma sensação de perda financeira ali que pega, que não, eu vou aproveitar porque eu estou pagando, né? E se tu oferece essa oportunidade de troca de serviços e produtos, ela não sente essa perda. Então, ela provavelmente não dá o devido valor. É claro que cada caso é um caso, como tu mencionou, né? A gente foi educada para trabalhar, para oferecer o melhor, né? A outra parte talvez não. Então, é sempre importante cuidar disso, porque não é só o custo, né, operacional, né? O custo de tempo. E tempo não tem, né? Passou, não volta mais, tu não consegue, né, voltar atrás. E ter um valor imensurável, né? A gente pode começar a mensurar o nosso tempo assim, os melhores momentos que eu tenho com a minha família, quanto que vale isso? Para eu estar aqui despendendo do meu tempo para esse fim, né? Então, é difícil, a gente tem que sempre, quando se trata de tempo, sobretudo, sempre mensurar para mais, né? Quanto que, né, o meu tempo vale, né? Quanto que aquela melhor hora que eu tenho com a pessoa que eu amo vale, né? Então, não sei, formas da gente tentar, né, minimamente mensurar o valor do nosso tempo. Perfeito, e eu vejo que, assim, quando a gente vai para essa planilha, né, para essa lista, para esse desenho, o quanto isso nos ajuda e o quanto clareia e às vezes nos assusta. Porque às vezes a gente está nessa de achar, né? Eu acho isso, eu acho. Tá, mas você já listou? Você já elencou aqui tudo o que precisa? Porque por isso que é um link bem interessante, são processos muito parecidos, né? Isso você vai fazer com receita e despesa, e isso você vai fazer na análise do seu negócio, quando você vai lá falar, né, da análise SWOT, que você vai fazer forças, fraquezas, oportunidades de análise, você vai listar. Então, se você não tem clareza dessa mensuração do tempo, de tudo que está envolvido no teu negócio, é muito difícil. E quando você lista, você às vezes se assusta. Tipo, nossa, tudo isso estava envolvido no meu negócio. Nossa, eu brinco que de finanças com certeza passa por isso, né? Com os teus mentorados, nos teus cursos aí, quando a pessoa abre a fatura do cartão, né? Vamos abrir a fatura do cartão e vamos listar tudo que tem aqui. E vamos separar o que é mercado, né? O que é, sei lá, luz, água, o que é roupa, por blocos, assim, né? Aí a pessoa vai dizer, meu Deus, eu tenho aqui, sei lá, R$100 dividido nessas despesinhas, 20, 10, 15... O que era isso mesmo? Onde é que isso aqui estava indo?
Com o negócio é a mesma coisa, né? Esse link com pessoa física e pessoa jurídica funciona muito bem, porque é a mesma coisa. São pessoas à frente do negócio, né? E aí, se você não lista, você não abre, não trata o racional, você vai empurrando para baixo do tapete, né? Justamente. E quando a gente traz a clareza, isso é uma coisa que a gente vê sempre, né? A gente faz análise de cartão de crédito na nossa mentoria. A gente traz justamente o orçamento. Então a gente tem, é que nem no negócio, tu vai categorizar. Eu tenho despesas de espaço, despesas de energia, despesas de internet. A pessoa também, daí tem as despesas de alimentação, de moradia, de transporte. Eu digo que a gente inclui uma categoria ali, decisões ruins que eu tomo todo mês. Mas é justamente isso, quando a gente traz clareza, assusta, né? Mas é um susto necessário para a gente tomar algumas atitudes, né, em relação ao nosso negócio, porque senão a gente fica ali no limbo e tá tudo bem, né? Não tô vendo, deixa eu apagar a luz, porque se eu não vejo, não tá acontecendo, né? Então, precisa ter clareza, não tem como tu gerenciar um negócio, não tem como tu gerenciar a tua vida pessoal se tu não tem clareza, né? Por que as pessoas estão tão endividadas hoje em dia? Porque não tem clareza, né? Porque não tá vendo o negócio acontecer, porque tá ali, né? Deixa a vida me levar. E daí a vida leva, né? Leva todo o dinheiro da pessoa e deixa ela ver navios ali. Perfeito. E quando a gente fala de custos, é muito isso, né? Independente do trabalho que você faça, né? Se você faz bolo de pote para vender, né? Você vai comprar farinha de 1 quilo, você vai comprar um pacote de 5 quilos, ou você vai achar um outro atacado que vende os fardos de 5 quilos, porque é o que vai valer a pena, né? E aí você tem dentro disso o custo, né, da matéria-prima, você tem o fluxo de caixa, você tem a validade do produto, a qualidade do que você vai entregar, porque daqui a pouco você não vai comprar um fardo, né, das farinhas de 5 quilos, porque você não produz tudo isso, e aí é dinheiro parado, pode estragar a matéria-prima, né? E aí, assim, beleza, eu aproveitei essa promoção, então que ação de vendas eu vou fazer para utilizar, né, essa matéria-prima e fazer caixa e vender mais, e ter a margem de lucro. Então, é uma sequência de coisas que, quando a gente tem clareza, a gente consegue organizar melhor. Independente do tamanho do negócio. E o mais comum é bem isso que tu falou. A pessoa, eu vou começar um negócio aqui, uma renda extra, eu vou vender bolo de pote, teu exemplo. A pessoa não sabe nem quanto que custa para ela produzir aquilo, né? Então, assim, se não tiver essa clareza, que nem tu muito bem colocou, de todo o processo, eu tenho que comprar isso, daí vai aquilo, daí gasta tanto de gás, daí gasta tanto de energia, daí não sei o que, né? Pra eu chegar no meu produto final lá bonitinho. Daí a pessoa, não, eu vou fazer bolo de pote aqui, vou vender por R$10, que é o que as outras pessoas estão fazendo, e tá tudo certo, né? Mas não, o custo dela não foi R$10. Então, se ela só achar que tá produzindo ali, porque tá recebendo ali R$10 por cada bolinho de pote, tá tudo certo, e vai chegar no final e vai ver que, né, ela investiu mais, né, colocou mais capital naquilo do que teve contrapartida de retorno. Então, vai ficar ali zerada no prejuízo. E muitas vezes, como tu falou, se não conhece bem o produto, se não conhece bem o processo, acaba perdendo ali matéria-prima. Ou seja, perde dinheiro que foi colocado ali também, né, de outra forma, mas perde. Então, a clareza é fundamental, é a peça-chave aí para começar um negócio e para gerenciar ele, né? Ter esse crescimento sustentável. E um outro ponto, né? Tu falava que eu me recordei de uma situação que eu vivenciei há uns anos atrás. Quando a gente fala de crescimento sustentável, a gente falou no início sobre a parte de impostos, de estar calculado, tá dentro da precificação. Eu passei por uma situação uns anos atrás de um fornecedor que nos atendia, tinha um bom serviço, ok, tudo certo, e aí, assim, de uma semana para outra, me chamou e disse, olha, a gente vai ter que renegociar o contrato. Como assim, né? Não venceu ainda o prazo do contrato, né? Ainda está vigorando aquele valor, o que aconteceu? Não, é que assim, eu tive que mudar a minha tributação, né? Eu estourei aqui a tributação anterior que eu tinha, vou passar para outra margem, né? Enfim, não lembro agora os pormenores, né? Se era de Simples Nacional para lucro presumido, enfim, ele ia fazer uma mudança de enquadramento. Ele disse, e aí vai mudar o percentual que eu tenho, né, a pagar de impostos, então eu tenho que reprecificar o meu serviço. Ele fez isso para todos os clientes. Eu arrisco dizer que ele perdeu metade dos clientes, né, nesse processo, porque ele não fez uma previsão, ele não olhou para o negócio dele com essa ideia do crescimento sustentável.
porque o faturamento dele não estourou de uma hora para outra. Justamente. Ele teve sinais, e se estourou, eu até brinquei com ele na época, eu falei, nossa, que bom por um lado que estourou, né, senão você está vendendo muito mais do que tinha previsto, mas poxa, eu como sua cliente, eu tenho culpa que você cresceu e está pagando mais imposto? Não, você está deixando de cumprir com a sua obrigação comigo com o contrato, né, e a gente vai para o mercado e busca na concorrência algo parecido, sei lá, né, futuramente se volta a comprar da pessoa, mas aí para você recuperar um cliente que ficou insatisfeito, a gente sabe que custa muito mais. Né? Então a escadinha, né, o que custa menos, você manter o cliente que você já tem e fazer uma nova venda para ele, né, na sequência um cliente novo, e depois custa muito mais recuperar um insatisfeito, né, de custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque não fez a previsão correta. Não, e isso é um negócio assim, ó, que tu precisa ter já em mente quando tu começa o negócio, porque tu começou um negócio para ficar naquela mesmice a vida inteira, para ficar anos ali na mesma coisa, né? Então o teu objetivo vai crescer, né? Tenha metas realistas do quanto tu vai crescer, né? Do quanto tu vai chegar nas faixas de imposto maior. Hoje eu sou MEI, mas daqui a um ano eu não quero mais ser MEI, eu quero passar para o Simples Nacional. O que isso vai impactar, né? Qual que vai ser o imposto que eu vou ter que pagar em relação a isso? Muitas pessoas, elas começam um negócio sem ter essa mínima clareza de negócio, né, mesmo. E daí, pensar, eu gosto de vela, vou trabalhar com vela. Tu entende de vela? Né? Então, assim, não tem clareza de negócio, não tem clareza de produto. Se tu vai gerenciar a tua empresa, tu precisa minimamente conhecer, né? Conhecer os processos do teu produto, né? As matérias-primas, os custos envolvidos. Precisa conhecer do teu negócio, né? Hoje eu gerencio meu negócio sozinho, mas eu sei que se o meu faturamento chegar em tal patamar, e eu estou prevendo isso para daqui a um ano, eu vou precisar alterar toda a questão de fluxo, de caixa, né, de valores que eu tenho, porque os valores que eu tenho são para esse modelo, né? Ele vai passar a ser outro modelo, então vou, né, já prospectar ali todos os custos envolvidos. Depois de 2 anos, onde eu quero estar, como que tu mencionou ali, as metas, elas não são só para a gente, né, enquanto pessoas, mas para o negócio também, principalmente, é muito mais importante, né, porque a gente, enquanto pessoa, se a pessoa quer ficar a vida inteira daquele jeito, tudo bem, né? Mas se a pessoa quer criar um negócio para crescer profissionalmente, para que o negócio cresça, evolua, ela precisa sim saber para onde ela está indo. Porque é que nem um navio, né? Se não tem ali uma bússola para direcionar, ele vai ficar à deriva, a tripulação toda morre e acabou, né? Então o negócio é a mesma coisa, tu precisa realmente dar um norte e saber, o cara ali, provavelmente ele falhou justamente naquilo que tu mencionou, né? Não previu, não tinha metas, ele só ficou lá, deixa a vida me levar, tô faturando aqui bonitinho, a hora que aconteceu eu vou ver, né? A gente vê pelo caminho, né? E vai aquela estrambolhando o negócio pelo caminho lá. Não, a hora que acontecer, né? Se acontecer, não, tu quer que aconteça, né? Então se organiza para isso. Né? E assim, a gente vê, indo nessa linha, né, que daí a pessoa começa a fazer os puxadinhos, né, então vamos abrir um outro CNPJ que também seja meio, que também seja simples, e aí nós vamos deixar esses produtos nesse CNPJ, esses produtos nesse, esses funcionários nesse, esses funcionários naquele, e às vezes se cria uma complexidade que para gerenciar você gasta muito mais tempo, né, Claro, cada caso é um caso, mas assim, se cercar de pessoas que de fato entendam do assunto, né? E aqui a gente está falando, eu de vendas, você de finanças, mas isso não vale só para nossa assessoria, nossa consultoria, isso vale quando você for trabalhar com um contador, isso vale quando você for contratar um gerente para o seu negócio, isso vale se cercar de pessoas que entendam e que complementem o teu conhecimento, né? Porque eu entendo de processo de vendas, eu consigo falar de finanças? Não com a tua profundidade. Então, se eu precisar de alguém em finanças, eu vou te chamar, né? Então, e às vezes a gente fica, mas será que eu vou? Será que chama alguém que entenda mais do que você? Porque não é um custo, é um investimento na estruturação do seu negócio e na sua tranquilidade. Porque às vezes você diz, não, eu mesmo vou fazer aqui, vou dar uma pesquisada na internet, eu vou me organizar. Lá na frente tem o risco disso, né, não funcionar bem e você, às vezes, tem um investimento dobrado. Para consertar, né, a caca que você fez lá atrás e ainda reorganizar.
né? Seja a parte de impostos, seja de fluxo de caixa, e como tu disse, daqui a pouco morre toda a tripulação, né? Se você não levou o negócio pro lado certo, né? É aquela velha história, né? Tu precisa saber minimamente para tomar boas decisões nesse começo, né? Ah, tu tá começando, tu precisa entender para tomar boas decisões. O negócio, ele vai crescer num nível, né? Ah, se tu fizer as prospecções certas, tiver as metas certas, trabalhar para isso, né? Tomar ações nos caminhos certos, o negócio vai crescer numa proporção que provavelmente tu não vai ter esse conhecimento de cada área especificamente para gerenciar de maneira adequada. Tu tem esse conhecimento base para tomar boas decisões, para selecionar boas pessoas para estar contigo, né? Mas tu não vai fazer tudo sozinho quando o negócio crescer, né? A maioria dos negócios, quando cresce, não é negócio para uma pessoa só gerenciar, né? Então é justamente isso que tu falou, né? Se cerca de pessoas que tenham bom conhecimento de cada área, né? Peça ajuda. Quando vê que está fugindo do controle os números ali, né? Entra em contato com alguém que é especialista na área. Peça ajuda. Ah, nossa, minhas vendas aumentaram muito, eu já estou tendo dificuldade para gerenciar isso aqui, né? Vou contratar um especialista aqui para me ajudar. A pessoa vai vir com ideias de como, né, fazer isso crescer ainda mais. Então, é isso que tu falou, ninguém é bom em tudo, né? A gente precisa justamente estar aberto para trazer essas pessoas para o nosso negócio à medida que ele for crescendo e evoluindo. Exatamente. Dani, a conversa está excelente, mas olha, acho que já faz quase uma hora que estamos aqui conversando. Já faz. Olha ali, ó, já praticamente uma hora que a gente está aqui conversando. Legal, gente, mas foi uma conversa excelente, muito boa mesmo, vários insights. E a gente deixa aqui aberto, né, se quem for nos assistir, está nos assistindo, quem for assistir posterior, trazer sugestões, né, enfim, colocar outros assuntos que queira que a gente fale, seja venda, seja finanças, ou que a gente traga daqui a pouco convidados diferentes também para falar sobre outros assuntos que podem estar, enfim, influenciando, é importante, e mandem no direct pra gente, tem dúvida, né, a Dani vai disponibilizar a planilha para quem chamar ela também. Então, chamem a gente no direct para que a gente possa apoiar vocês em alguma dúvida, alguma questão que é a nossa especialidade. E muito bom, Dani, estar aqui contigo, poder compartilhar, poder trocar e aprender, né? A gente poder aprender juntos é sempre muito bom. Amém, foi excelente, muito obrigada, né, por essa colaboração, foi fantástico. E é isso que tu disse, estamos à disposição, gente, só chamar. Então tá ótimo, gente. Um abraço, até a próxima. Um abraço, gente, até mais. Tchau. Tchau.